A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui é o irmão Alain. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Que Deus possa transformar a vida, né? Através do Espírito Santo. Estou aqui voltando para casa com a minha esposa. Só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida dela e na vida dos irmãos que eu creio. Eu tenho uma palavra para os meus irmãos, a qual Jesus ele fala em Marcos 15:16: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê em mim e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ele fala em sua palavra que o nome dele expulsará os demônios e curará os enfermos. Eu estava conversando com a minha esposa quando vinha de viagem, que agora a gente está voltando para Paripoeira, e eu estava falando para ela que eu ainda vou fazer muita obra e eu vou andar ainda muito com esse carro, porque as almas estão aí fora, meus irmãos, pedindo socorro. Muitas pessoas não conhecem a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho de Cristo, a sã doutrina corpo, alma e espírito. E muitas das vezes Deus, Ele tem falado no meu coração, e muitas das vezes eu tenho olhado para trás, deixado de fazer a vontade de Deus. Mas o Senhor todos os dias Ele me desperta, Ele me chama para ir atrás das almas. Porque só existe um caminho. Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. A palavra do Senhor diz: conhecerei a verdade vos libertará. Pessoas estão cativas, aprisionadas por Satanás. Pessoas vítimas de macumbaria, de feitiçaria. Pessoas a qual necessita ser liberto. E também um dia eu também estava preso pelas coisas deste mundo, os espíritos enganadores. Mas eu só tenho que agradecer a Deus, porque Deus tem levantado homens, mulheres de Deus, a qual pregou a palavra de Deus e chegou até o meu coração, ao ponto de ultrapassar as barreiras espirituais e de mudar a minha vida. E eu creio que Deus também vai mudar a vida de pessoas neste lugar. Eu tenho fé que Deus ainda vai me usar muito sobre essa terra, eu, minha esposa, e a gente vamos fazer a obra ainda de Deus, conforme a palavra do Senhor pede. Não é fácil, mas também não é difícil. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, porque Jesus venceu este mundo e nós precisamos vencer este mundo. A palavra de Deus também fala, meus irmãos, que a gente tem que buscar o reino do céu. Não fazer riqueza na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão rouba e tudo consome, mas fazer riqueza no céu. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? Então Jesus ele quer dar a salvação. A palavra de Deus também ela fala que se o teu olho direito te faz pecar, arranca e lança ele fora. É melhor que o teu corpo vá faltando um membro para o céu do que o teu corpo todo ser lançado no fogo do inferno. Se a tua mão direita faz pecar, arranca-lo e a lança fora, para que o teu corpo, aleluia, não seja lançado no fogo do inferno. Jesus ele fala de uma santidade, da gente sair do pecado que nos condena e santificar o templo de Deus, porque o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que aquele que destruir o templo de Deus, que sois vós, Deus destruirá. Então eu aprendo que a igreja que vai ser salva vai ser nós. Por isso que eu e você tem que santificar o templo de Deus, para que a gente possa alcançar a misericórdia de Deus e receber o Espírito Santo, que vai nos guiar em toda a verdade. Porque Jesus disse aos discípulos: irei para o Pai e deixarei o Consolador, que é o Espírito Santo, aquele que chora por mim e por você com gemido inexprimível. Você vai ver de uma passagem bíblica, a qual fala em João 8, se não me foge a memória, de uma mulher pega no ato do adultério. Os acusadores estavam sobre ela.
os acusadores estavam com pedra na mão para apedrejar aquela mulher. E Jesus estava escrevendo na terra uma nova história para aquela mulher, para a minha vida e para a tua vida, meus irmãos. Quando Jesus olha aquela multidão, os acusadores chegam perante Jesus e falam: mestre, essa mulher foi pega no próprio ato do adultério, e na lei nos manda Moisés que a tais seja apedrejada até a morte. Aleluia. E Jesus ali continua escrevendo uma nova história para mim e para você. E eles querendo pegar Jesus em alguma palavra, em alguma situação, para tentarem prender Jesus. Mas Jesus sabia o coração, a mente. Jesus sabia a intenção do coração daqueles homens. Então Jesus, ele olha para aqueles homens e diz: que não tiver pecado, atira a primeira pedra. E naquele momento, ele, acusado com a sua própria consciência, saíram um após um, do primeiro ao último, e soltaram a pedra. Porque todos eles eram pecadores, meus irmãos. Todos eles vinham do pecado de Adão e Eva, e eles pecavam todos os dias, achando que o nosso Deus, ele não vê. O nosso Deus, ele vê tudo sobre essa terra. Ele conhece o meu e o teu coração. Quando Jesus fala que não tiver pecado, atira a primeira pedra, eles se entristeceram e largaram a pedra. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, cadê o teu acusador, mulher? A mulher fala para Jesus, disse: nenhum. Jesus disse: nem eu também te condeno. Aleluia. Mas vai e não pecas mais, para que coisas não te aconteça piores. Aleluia. Ou te suceda. A palavra do Senhor também vai falar de um homem publicano, um homem a qual cobrava imposto, um homem rico chamado Zaqueu. Homem esse a qual defraudava, roubava o povo. Mas foi um homem a qual decidiu conhecer Jesus. E creio eu, ele falando no seu coração, em sua mente, que queria conhecer Jesus. Era um homem de pequena estatura. Era um homem a qual ouviu falar também que Jesus curava, libertava, que Jesus salvava. E não tinha como ele ver Jesus, porque a multidão era grande e o cercava Jesus. Mas Zaqueu, ele sobe numa figueira brava, cheia de espinho. Eu pergunto para os meus irmãos, aleluia, glória a Deus, qual é o obstáculo que impede eu e você de chegar até Jesus, de se aproximar do Espírito Santo? Porque Zaqueu tinha um obstáculo, era aquela figueira brava. Mas Zaqueu estava determinado a se arrepender dos seus pecados, ao ponto de enfrentar aquela figueira e subir na figueira. Muitas das vezes eu e você tem colocado obstáculo na nossa vida espiritual, na nossa vida financeira, na nossa vida carnal. E Jesus está esperando só uma decisão minha e sua, para Ele fazer o mover nas nossas vidas. Muitas das vezes eu e você tem ficado em dúvida com o que Deus tem para nos dar. Aleluia, glória a Deus. E Zaqueu sobe naquela figueira. Jesus vê Zaqueu. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, entrar em tua casa. Aleluia, glória a Deus. Zaqueu ficou abismado. Zaqueu ficou feliz, alegre, porque Zaqueu não tinha falado o seu nome para Jesus, mas Jesus revela o nome de Zaqueu, e ele consegue entender que aquele homem era um homem diferente, porque Zaqueu nunca tinha falado com Jesus, mas Jesus sabia o nome de Zaqueu. E Jesus sabe o meu e o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Zaqueu convida Jesus. Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu quebranta o seu coração, dizendo: eu restituirei 4 vezes mais todo aquele que eu defraudei. Muitas das vezes pessoas vão se levantar na minha e na tua vida, meus irmãos, perguntando, falando e nos julgando, porque Jesus está entrando, comendo e sentando na mesa com um pecador. Jesus veio salvar o que se havia perdido.
Jesus, ele não veio para o sã, ele veio para os doentes. A palavra do Senhor diz. Aleluia. E Zaqueu ali se quebranta de uma tal forma. Aleluia, glória a Deus. Ao ponto de Jesus, aleluia, dizer para Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa. Porque o Filho do Homem veio salvar, libertar, veio curar, veio mudar vidas de pessoas que se arrependem dos seus pecados, irmão. Muitas das vezes aí você tinha tirado pedras em pessoas, em jovens, mulheres que estão aí fora vivendo uma vida de pecado, de erro, de prostituição, de fornicação, de adultério, de avareza, de idolatria. Mas aí você não sabe o projeto de Deus na vida desse povo. Porque assim como Deus ele me ensina e abre minha mente, o meu coração, para entender que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e entender que o homem tem que nascer de novo da água e do Espírito, ele também pode salvar o seu filho, a sua filha, pessoas que estão aí nesse mundão vivendo dissolutamente, irresponsavelmente, como aquele filho pródigo, como aquele filho que desejou a morte de seu pai, querendo a sua parte da herança, a sua parte da fazenda. E ali o pai libera o seu dinheiro, dá o seu dinheiro. E aquele filho, apressadamente, ele sai para o mundo. E ali no mundo conhece pessoas, eu creio eu, e começa a gastar o seu dinheiro com as prostitutas, com as meretrizes. Mas o pai simboliza Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus não quer ninguém adorando ele forçado, obrigado. Ele quer que eu e você adore ele espontâneo, com amor, com alegria. E muitas das vezes eu e você faz a obra e depois começa a indagar a Deus: eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Porque muitas das vezes você vê o seu irmão prosperar e você diz assim: eu faço tanta tua obra, pai, e estou passando por essa situação. Mas chega um momento que aquele filho que se rebela contra o pai, aleluia, glória a Deus, ele olha para o céu. Primeiro ele vai passar por uma situação financeira, ele vai chegar ao pó, ao ponto de viver pedindo esmola, mendigando, aleluia. Você vai ver que ele deseja trabalhar, e ali um cidadão daquela época, um dono de criador de porcos, dá um emprego a ele para ele apacentar os porcos. E ele desejava comer as bolotas, as alfarrobas, a que se lançava para os porcos comer, mas ele de maneira nenhuma podia comer, meus irmãos. Quantas pessoas estão na rua jogadas na sarjeta, precisando se alimentar, comer, e você não sabe o porquê ele chegou àquela situação. Mas quando a palavra diz que a luta não é contra a carne e sangue, sim contra os principados e potestades, os dominadores dos ares, a Bíblia está falando que a luta é contra Satanás, é contra os demônios. E muitas das vezes esse demônio tem nos enganado, tem colocado prazeres, desejos da carne no nosso coração, tirando eu e você da presença de Deus. Mas aquele filho, ele olha para o céu e em sua mente, no seu coração ele fala: irei para meu pai e direi: meu pai, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus trabalhadores. Você vê que ele está dizendo assim: pequei contra Deus perante ti, me trata como um dos teus funcionários, trabalhadores. Aleluia. Olha o arrependimento do filho. E o pai avista o filho de longe. Aleluia, glória a Deus. E ele corre até o seu filho e abraça e o beija, concebendo perdão. Aleluia. Quantos pais, quantas mães têm mandado botar os filhos de casa para fora, tem jogado o filho no meio do mundo com palavras de maldição, sem amor no seu coração. Tem muitos pais, meu irmão, de coração duro, e o amor já se esfriou também. Aleluia. Que não concebe o perdão ao filho porque errou, porque pecou. E Deus, ele está para nos perdoar. Aleluia, glória a Deus. E ali o pai manda um dos seus servos
trazer a melhor roupa, aleluia, colocar um anel em seu dedo, fazendo uma nova aliança com seu filho, porque esse pai simboliza Jesus. E quando eu e você cai no pecado, é necessário que você nasça de novo da água do Espírito e faça uma nova aliança com Cristo. E ali manda calçar uma sandália em seus pés, porque o seu filho estava descalço, estava nu, aleluia, fedendo. Mas o pai não olhou duas vezes para abraçar e para aleluia, arandecomanai edecantaramanai, arandá xiribicuranai, ablaçou edecantaramanai. E o pai não pensou duas vezes e mandou um dos seus servos, arandé xiribicuranai, ablaçou de cantaramanai, matar um bezerro cevado, para que ele viesse se alegrar, aleluia, com os seus funcionários, porque o filho dele que estava morto, estava perdido, foi achado. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor, aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes eu e você não tem se alegrado na presença de Deus. Muitas das vezes aí você não tem se alegrado quando o irmão tem caído, mas Deus tem levantado. Muitas das vezes as pessoas que estão aí dizem que são crentes, mas tem se alegrado quando o irmão cai. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Cadê a misericórdia? Cadê o amor? Você vê que aquele filho mais velho, o pai vai chamar o filho mais velho que está dentro da casa do Senhor. O filho mais velho se rebela contra o pai também, porque aquela herança foi dividida por primogênito, e para o filho mais novo ele recebeu também uma parte da herança. Só que ele chega perante o seu pai e não aceita. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. E ali ele indaga seu pai, ele questiona seu pai: pai, esse teu filho pegou o teu dinheiro, a tua fazenda, e foi gastar com as meretrizes, enquanto eu te sirvo há tantos anos, e o Senhor nunca matou nenhum cabrito para que eu me alegrasse com meus amigos. Então pai fala para o filho mais velho: filho, você está comigo há tanto tempo, você está comigo há todo tempo, tanto tempo. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Mas esse teu irmão estava perdido e foi achado. Era necessário que nós se alegrássemos com ele. Aleluia. E o filho mais velho endureceu o coração e não entrou para se alegrar. E eu pergunto para os meus irmãos que estão aí do outro lado, que vai ver esse vídeo: quem estava perdido dos dois? Muitas das vezes tem pessoas perdidas dentro da casa do Senhor e achando que está na presença de Deus, e achando que está sendo salvo. Mas o meu Deus mostra que tem pessoa dentro da casa do Senhor sendo enganada por Satanás e está longe de Deus porque não tem amor dentro do seu coração. Aleluia. Essa passagem ela revela dois tipos de pessoa que estão lá fora ou que estão dentro da casa do Senhor e saem, e de pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas estão longe de Deus. Porque pela sua boca você pronuncia da glória a Deus e aleluia, mas o seu coração está longe de Deus. Porque sem amor é impossível nós ser salvos. Paulo falou sobre isso. Ele podia fazer todos os sinais, meu irmão, maravilhas, mas sem amor para nada serviria. O amor, ele é tudo. Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou o seu único filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E é até aqui que Deus me incentiva a falar do seu amor.
Que Deus abençoe a todos e tenha uma boa tarde.